Hoje eu vou trazer 7 livros que vão te ajudar na tua caminhada de trader, tá? No teu início de mercado financeiro. São livros que te trazem desde a análise técnica até a questão do macro ou microeconomia, até a questão do mindset, da psicologia comportamental, tá bom? Mas antes de você seguir o vídeo para frente, eu só peço que você nos ajude no nosso canal, dando uma curtida, compartilhando e levando conhecimento, né? O conhecimento sério e necessário para milhões de pessoas, tá bom? Fala pessoal, sou Elson Barros, sou trader autônomo, sou CEO da ApeTrade, para quem não me conhece, aí já estou me apresentando. Bom, como eu falei, eu vou trazer para vocês aqui 7 top livros que vão te dar uma margem de conhecimento, te amadurecer um pouco mais sobre o mercado financeiro, tá? Então, para você que não sabe nada de finanças, sobre nada de mercado financeiro, seja mercado nacional ou internacional, é o mercado financeiro como de uma forma ampla, tá? Então, eu vou trazer 7 livros que de uma forma padronizada, sincronizada, de forma de importância para que você possa crescer mais ainda no meio do mercado financeiro, tá bom? Então, o primeiro livro que a gente vai tratar agora que é um livro super importante, é o livro do professor Flávio Lemos, que é a Análise Técnica dos Mercados Financeiros. É um livro muito bom, vai estar aparecendo para você aí, é um livro muito bom, porém eu tenho que fazer algumas observações desse livro do professor Flávio Lemos, tá? A editora é a editora Saraiva, tá? Desculpe aqui, é a editora Saraiva. Esse livro só tem um probleminha, ele tem os assuntos de uma forma muito desordenada. Os assuntos são muito bons, são bem profundos e ele é completo. Não tem outro livro no mercado brasileiro que seja tão completo quanto ele. Mas ele tem muito erros ortográficos, né? E muito erros de coerência de assuntos. Então um assunto está destacado aqui, de repente ele faz referência ou não tem nenhuma referência a outro assunto que está lá na frente. Então é como se fosse um estudante de direito com o seu vade-mecum. Você procura uma lei aqui, de repente ela está fazendo referência a um decreto tal. Então você tem que virar lá para outra página para procurar, tá? Então isso eu acho que é um defeito do livro que tem que ser melhorado. Uma outra questão que a gente tem que observar também é que o livro ele não traz os títulos e subtítulos em todas as páginas, mas é uma questão pessoal, tá? Eu escrevo os títulos e subtítulos nas páginas que não tem o nome do título e subtítulo, para eu não me perder no assunto, tá? Então eu acho que as editoras hoje em dia elas têm preguiça de fazer isso, tá, gente? Mas é uma questão que é minha. Então eu gosto de anotar o subtítulo nas outras páginas, porque o livro não tem isso, tá? Então é isso. Então o professor Flávio Lemos é um livro que tem um conhecimento muito bom. E para quem quer fazer prova de analista técnico, analista pleno da APMEC, é o livro recomendado. Toda a bibliografia de análise técnica é esse livro de análise técnica dos mercados financeiros do professor Flávio Lemos, tá? É um livro muito bom, traz ondas de Elliott, teorias de Dow, entre outras coisas que às vezes não seja necessário você ler, mas é um livro mais completo. Só que lembrando, ele tem essas questões que precisam melhorar um pouco. Ele é desordenado, não tem coerência de assuntos, tem muito erros ortográficos, mas de certa forma é um livro muito bom, tá? Outro livro que é super importante também, que complementa justamente o livro do professor Flávio Lemos, é o livro do Eduardo Matsura, Comprar ou Vender, Como Investir na Bolsa Utilizando Análise Gráfica. É um livro muito bom também, só que para você ter esse livro do professor Eduardo Matsura, você já tem que ter lido o livro anterior, a recomendação anterior, que é do professor Flávio Lemos, tá? Ele se complementa, tá, gente? Esse livro do Eduardo Matsura, ele é um livro mais enxuto, é um livro bem simples, bem objetivo, tem a questão técnica da análise técnica. Se você for um trader que opera, por exemplo, com operacional de price action, ele é o livro que vai te tirar muita informação desnecessária e vai focar simplesmente no que realmente é o price action, tá? Então, Comprar ou Vender do professor Eduardo Matsura é um livro sensacional para que você possa, já vindo de outro livro, tá? Só lembrando que a gente está falando dos livros aqui, mas de acordo com a sua importância, a sua cronologia de estudos, tá? Então estou passando para vocês algo muito pessoal para que você possa estudar e também se desenvolver, se tornar um trader consistente. Então fica aí a dica aí, professor Eduardo Matsura, Comprar ou Vender. É um livro muito barato, tem aí na internet para comprar e o acesso dele é muito fácil e é um livro muito bom para que você possa se desenvolver como um trader, tá? Uma outra recomendação também muito importante, de acordo com a ordem cronológica que eu estou passando para vocês, é o livro Candlestick, né? Um método para ampliar lucros na bolsa de valores, tá? É um livro muito simples também, tá? Mas é um livro que também falhou na questão dos gráficos. É um livro que ele é focado simplesmente para os candles. Para quem não sabe o que é os candles, são aquelas velinhas japonesas, tá? Que a gente chama de candlestick ou candle ou vela, né? O gráfico.
Então o que é que acontece? É um livro muito bom para que você que venha lá do Flávio Lemos, lá do Eduardo Matsura, você assimilar e ter o conceito prático do que são os candles, os padrões gráficos, as figuras gráficas, leitura de candles de forma individual. O grande problema desse livro, do Candlestick, é que ele veio todo preto e branco. Eu acho que isso foi uma falha do editor ou da editora, não sei. Então ele veio todo em preto e branco. Eu acho que isso foi terrível. Eu achei que o livro seria um pouco melhor. Eu comprei ele já tem um tempo e foi uma decepção quando eu vi que ele era todo preto e branco, porque eu sou muito visual. Eu vejo candles de baixa, vermelho, candles de alta, verde. Isso não sai da minha cabeça, tá? Então, para mim tem que ser alta ou baixa, vermelho ou verde, não adianta. E aí ele veio totalmente preto e branco, tá? Mas é uma questão pessoal também, tá, gente? Você pode simplesmente estudá-lo da mesma forma, tá? Isso é uma questão pessoal, mas é um livro muito bom para que você possa assimilar e massificar o conhecimento da análise gráfica, dos padrões gráficos, conhecer os candles, tá? Então fica essa dica aí. Agora entrando na parte da psicologia comportamental, da emoção, da dor, o grande livro, que também é um livro muito top, que é do professor Alexander Elder, é Como se transformar em um investidor, né? Operador e investidor de sucesso. É um livro que você tem que ler ele pelo menos uma vez por mês, durante toda a sua vida, tá, gente? Isso é uma recomendação muito boa desse livro. Ele trabalha a parte emocional, como a gente vai fazer a interpretação da leitura de massas. Isso para o mercado de tela cega é muito bom para você entender, tá? O mercado de tela cega é o mercado de Forex, por exemplo, onde você não tem você não consegue enxergar os players do mercado simplesmente baseado em gráfico, tá? Então é um livro que eu recomendo bastante, é um que eu não deixo de recomendar nos meus treinamentos. Eu passo para todo mundo, eu falo muito dele, é o que eu pratico no meu dia a dia. Então é um livro de cabeceira, é um livro fininho, é um livro muito acessível e que vai te ajudar bastante a entender a psicologia de massas, tá? Não adianta você aprender simplesmente a operar, não é isso, gente, só clicar e comprar e vender, fazer leitura, não. Você tem que interpretar o que tem por trás dos candles, tá? Então esse livro é o livro essencial que vai te ajudar a transformar o seu mindset em um trader profissional. Você enxergar o gráfico, enxergar o mercado de uma forma um pouco mais além do gráfico, entendeu? Uma visão um pouco mais, é o que eu chamo de efeito Matrix. Você enxerga muito além do que a tela, tá bom? Um outro livro que é interessante também para você, que é um livro mais voltado para macro ou microeconomia, que é para você entender um pouco mais sobre o mercado de uma forma geral, né? Sobre inflação, taxa de juros, controle de política monetária, Banco Centrais, Copom, enfim, existem vários indicadores econômicos que esse livro ele vai te trazer essa informação, macro e microinformação, tá? Macro e microeconomia, tranquilo? Então é o mercado financeiro objetivo e profissional da editora Fundamento, do professor Gilson Oliveira, tá? Eu olho para cá porque o livro está ali na minha frente, tá tranquilo? Então é um livro que ele vai te trazer tudo relacionado a macro e microeconomia, só que linguajar acessível de forma séria, objetiva e simples. Você precisa ler esse livro antes de qualquer outro mercado, antes que você ingresse no mercado. Você precisa entender a questão dos indicadores econômicos, como é que os bancos centrais, os países fazem a sua política monetária interna, controle fiscal, enfim, inflação, deflação, índice de preço. Ele traz todas essas informações de uma forma não aquele economês pesado, tá? Mas de uma forma bem simples. É claro que os nomes dos indicadores vão vir, não tem jeito, não tem como substituir, mas a linguagem ela é bem acessível e você vai achar uma leitura bem agradável, tá? Um outro livro que é importante também, que é um livro que é um best-seller aí, todo mundo já deve conhecer, eu vou falar dele aqui, mas eu acho que ele é fundamental no seu preparo também, que é o Pai Rico, Pai Pobre, tá? Do Kiyosaki, né? Robert Kiyosaki. É um livro muito bom, tá, gente? Muita gente acha que é um livro muito simples, porque ele é muito fininho e não traz, pelo contrário, é um livro muito rico, tá? E ele te traz toda a questão da passividade, tá? De patrimônio, gestão de patrimônio de uma forma muito passiva. Isso para mercado financeiro é essencial, tá? Por exemplo, eu sou um day trade, mas eu penso a longo prazo. Isso é uma coisa que eu falo bastante nos meus vídeos, durante as minhas aulas, durante os meus treinamentos. Então não é porque eu sou um day trade que eu tenho que pensar a curto prazo. Pelo contrário, eu faço a gestão dos meus patrimônios justamente baseado na leitura do Pai Rico, Pai Pobre, tá bom? Sempre estando passivo no mercado, de uma forma muito passiva. E foi daí, na verdade, que eu criei e desenvolvi o meu método operacional passivo. Então fica a dica aí, leia esse livro, releia, é um livro de cabeceira, Pai Rico, Pai Pobre. E por fim, um livro aí, nosso 7º livro aí, A Lógica do Cisne Negro, do grande Nassim Taleb. É um livro que é sensacional, não tem nem o que se falar desse livro. Se você não sabe desse livro, você tem que saber, você tem que ler esse livro, ele é um pouquinho mais
grossinho, tem um pouquinho mais de volume, mas é um livro essencial. Você vai se descobrir, né? Por isso que fala a lógica do cisne negro. É um livro essencial para que você possa se desenvolver como pessoa ou até mesmo como trader, tá? Então é um livro que serve para a vida, assim como o Pai Rico sobre o mercado financeiro, todos os livros que eu falei, tirando a parte da análise técnica, o restante é tudo muito essencial para a vida, tá, gente? Então são esses livros que eu estou trazendo para vocês aqui. Espero que vocês aproveitem bastante. E antes de tudo, gente, ajude o nosso canal curtindo, compartilhando e levando o nosso conhecimento para milhares de pessoas. Tem bastante vídeo aqui no canal, bastante material gratuito, como alongar um trade, gestão de risco. Aproveitem bastante. Até mais!